Muito obrigado por terem vindo. Sabem, essa é uma das primeiras vezes que me lembro em 30 anos de seminários públicos como este, em que começamos numa segunda-feira. E apreciamos muito a fidelidade de vocês e estamos felizes por estarem aqui. Vamos falar sobre coisas muito importantes essa noite. E antes de começar o estudo, eu quero dedicar um momento para reconhecer e agradecer a equipe que trabalhou tanto para montar tudo isso, construindo um palco tão bonito. O time da 3ABN tem feito um trabalho maravilhoso. É uma alegria trabalhar com eles. E eu quero reconhecê-los e agradecer por todo o esforço. Se olharem o que acontece nos bastidores, aliás, temos pessoas filmando com câmeras, registrando a realidade do evangelismo público. Quem sabe, talvez até comecemos uma série. É brincadeira, mas estão gravando, então talvez façamos um programa de meia hora mostrando o que acontece nos bastidores de um evento como este. Bem, vamos falar sobre o último dia da profecia. E a nossa apresentação desta noite abordará o dia perdido da história. E vamos compartilhar coisas importantes com vocês. Para começar, eu quero perguntar, já nos conhecemos há algumas noites, mas eu espero que já sejamos amigos. E deixamos claro desde a divulgação que este é um seminário bíblico. Então, vocês não têm medo de eu ensinar a partir da Bíblia. E eu lhes direi a verdade, o que a palavra de Deus diz, porque o tempo é curto, basta ver as notícias das últimas 24 horas para perceber que o mundo está em más condições. E precisamos entender o que as profecias dizem. Jesus nos deu verdades e com tanto estresse e problemas neste mundo, Deus quer que vocês saibam como ter verdadeira paz e descanso. Foi por isso que Jesus veio. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Eu tenho um fato surpreendente. Eu gosto de começar cada programa com um. O fato de hoje é sobre alguém que concorreu à presidência. Na verdade, foi presidente, mas provavelmente nunca ouviram falar dele. O nome dele era David Rice Atchison. Já ouviram falar? Deixe-me contar como aconteceu. James Polk, em 1849, terminou o seu mandato como presidente, que aconteceu num sábado. Zachary Taylor deveria assumir no domingo, mas ele não quis ser empossado num domingo por causa de suas convicções religiosas. Mas a América não pode ficar sem um presidente. Então, quem assumiu foi o presidente pro tempore do Senado, David Rice Atchison, o próximo na linha sucessória. Mas ele havia trabalhado tanto nos últimos projetos do governo Polk que, na noite de sábado, ele estava exausto. No sábado à noite, quando finalmente dormiu, ficou 20 horas inconsciente. Dormiu durante todo o seu mandato presidencial, roncando a maior parte do tempo. História real. Dá para imaginar ser presidente por um dia e perder tudo? Que tristeza! Ele viveu se gabando. Eu quero que saibam que tive o governo mais honesto e econômico de todos os presidentes. Presidente por um dia. Ele estava tão cansado que dormiu. Hoje, em nosso estudo, abordaremos algumas perguntas. Primeiro, eu quero que reflitam sobre algo ligado ao que falamos ontem, os ciclos da profecia. E a primeira pergunta da noite, de onde vem a semana de 7 dias? Falamos sobre os ciclos proféticos e mostramos como eles percorrem desde Gênesis até o Apocalipse. Sabem o que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 2, primeiros 2 versos. Assim foram acabados os céus e a terra, e havendo Deus terminado no 7º dia a obra que fizera, ele descansou no 7º dia, ele abençoou o 7º dia e o santificou, porque nesse dia ele descansou de todo o trabalho que havia feito e criado. Então, bem aí no início da Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias, mas quantos dias tem uma semana? Temos 7 dias na semana. Deus criou um dia extra para a adoração. E é interessante, em qualquer lugar do mundo, hoje, as semanas têm 7 dias. Eu não sei se vocês perceberam algo ali em Gênesis capítulo 2, verso 1. A primeira vez que um número é mencionado 3 vezes seguidas na Bíblia é o 7.
o sétimo dia, o sétimo dia, o sétimo dia, logo no início de Gênesis 2. Já no fim da Bíblia, outro número se destaca. Qual é? 666. 7 é o número de Deus, chamado de número da perfeição. O homem foi criado no sexto dia, o 6 é o número do homem. Em Apocalipse 13, falando sobre a marca da besta, e o número 666 diz que é o número de um homem. Nos últimos dias, há um conflito entre adorar a Deus e adorar o homem. Lembram o que Pedro disse antes? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse tema, esse embate entre o bem e o mal, o diabo querendo adoração e Deus dizendo, você só será pleno se me adorar, se desenrolando, até no espaço hoje. Você pode entender por que temos um ano com aproximadamente 364 dias e um quarto. É o tempo que a Terra leva para completar uma volta ao redor do Sol, certo? Todos os impérios do mundo tinham um ano com aproximadamente essa mesma duração porque podiam olhar para o céu e observar esse padrão. E praticamente todos os calendários antigos tinham meses com duração entre 27 e 30 dias por causa do ciclo lunar. É daí que vem a palavra mês, em inglês month, que vem de moon, lua. E nosso dia tem 24 horas porque é o tempo que a Terra leva para girar em torno de seu próprio eixo. Agora vem a pergunta. Todo mundo hoje celebra uma semana de 7 dias. E isso não começou apenas com o povo judeu. De onde vem a semana de 7 dias? Matematicamente, não há nada no Sol, na Lua ou nas estrelas que indiquem uma semana de 7 dias. A única explicação que o mundo tem está no princípio. Deus criou os céus e a terra. E é assim até hoje. Eu trabalhei com nativos americanos por cerca de 1 ano e meio, e eu lembro que alguns dos meus amigos Sil e Navarro diziam, sim, muito antes dos Belaganas, os homens brancos chegarem, nós já tínhamos semana de 7 dias. Eu achei fascinante. De onde eles tiraram isso? Isso só pode se encontrar na criação. Pergunta número 2. Deus fez o descanso do sábado apenas para os israelitas? Não. Várias escrituras confirmam isso. Por exemplo, você pode ler onde Jesus diz em Marcos 2, verso 2, o sábado foi feito para o homem. Como se escreve judeu? H-O-M-A-M? Não, o homem significa humanidade. E ele continuou, não o homem para o sábado, significa que o homem foi feito primeiro, e o sábado foi criado para ser uma bênção para o homem. Podemos ler novamente? Aliás, eu acho que deveria fazer uma pausa aqui e mencionar por que Deus criou um dia a mais. Ele fez tudo em 6 dias, mas a semana tem 7 dias. Por que não temos uma semana de 6 dias? Porque tempo é a essência da vida. Isso não está na Bíblia, é de Benjamin Franklin, mas é verdade. Você não pode amar sem tempo. Todos os relacionamentos de amor precisam de tempo. Se as pessoas não passam tempo juntas, o relacionamento sofre. Vocês estão me acompanhando? Então, depois que Deus criou o homem, Ele criou um dia a mais para o que chamamos de tempo de qualidade. Minha querida esposa, sentada ali na frente, pode confirmar que tempo de qualidade é diferente de simplesmente estar no mesmo prédio. Às vezes ela diz, Doug, não estamos passando tempo juntos. Eu passei o dia em casa, no escritório, ela diz. Então eu estava aqui. Não é a mesma coisa, precisamos passar tempo juntos. Sabem o que isso significa, não? Comunicação. Você não pode amar sem conhecer alguém. Não pode conhecer alguém sem conversar com essa pessoa e ela conversar com você, tendo experiência juntos, passando tempo juntos. Você não pode servir a Deus se não o ama. E você não o amará a menos que tenha um relacionamento com Ele. Todo o propósito desse 7º dia é sobre um relacionamento de amor com Deus e descansar no Senhor. E ainda assim, isso é o que poderíamos chamar de o elefante na sala do cristianismo. É algo que está se perdendo e as pessoas estão sofrendo por causa disso, simplesmente trabalhando até a morte. É chamado de a verdade do sábado. O sábado é só para os judeus? Não. Você pode ler em Isaías 56, também os filhos do estrangeiro que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, até esses eu trarei ao meu santo monte. Ele estará falando sobre os filhos do estrangeiro. Essas pessoas que não são judias, que se unem ao Senhor, que guardam o sábado. Apeguem-se à minha aliança.
Até esses eu trarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para uma nação? Lembram quando Jesus expulsou os cambistas do templo? Ele citou esse verso. É para todos. É por isso que até mesmo no mandamento, onde diz que todos devem descansar, está escrito, eu os levarei ao meu santo monte. Esse mundo não precisa de descanso agora. Sabemos que o estresse é considerado uma das coisas mais mortais em nossa sociedade. Eu tenho aqui algumas estatísticas que eu gostaria de compartilhar. 43% de todos os adultos, e isso inclui pessoas nesta sala, sofrem efeitos adversos à saúde causados pelo estresse. Pelo menos 75% de todas as consultas médicas são atribuídas a doenças relacionadas ao estresse, segundo a Associação Americana de Psicologia. O estresse está ligado a 6 principais causas de morte nos Estados Unidos: doenças cardíacas, câncer, problemas pulmonares, acidentes, cirrose hepática e suicídio. Sabem quais são os medicamentos mais vendidos? Aqueles para estresse e problemas digestivos. Azia, indigestão, tudo isso muitas vezes está relacionado ao estresse. Talvez tenhamos esquecido como relaxar. Eu ouvi uma história sobre 2 cidades do interior que decidiram fazer uma competição. Cada uma escolheu seu homem mais forte para uma competição de corte de lenha. Venceria a cidade cujo homem cortasse mais madeira do amanhecer ao pôr do sol. Eu não sei como começou, mas cada homem foi para um trecho da floresta e começou a trabalhar cedo, derrubando árvores e cortando lenha. Isso foi antes das motosserras. Um homem trabalhou freneticamente o dia todo. Ele era forte e cheio de energia, mas ficou irritado porque ele via o seu adversário sentado várias vezes para comer e beber água. Porque no fim do dia ele achou que venceria fácil, mas perdeu. E ele perguntou, como você venceu? Eu trabalhei sem parar. O vencedor respondeu, você pensou que eu só estava sentado? Cada vez que eu parei, eu afiei o meu machado. Há um texto bíblico que diz isso. Se o machado está cego, exige mais força. E Deus nos projetou para sermos mais afiados após o descanso. Você rende mais quando está descansado. O estresse está destruindo famílias, a saúde e relacionamentos. O estresse. Essa é a parte da razão da verdade do sábado. Número 3. Como Deus honrou esse dia perdido da história? Aliás, se ainda não perceberam, quando falamos do último dia da profecia, o último dia da profecia está conectado à verdade do sábado. Mostramos o sábado milenar, ontem à noite, e como tudo isso se encaixa. Fiquem conosco, amigos, vocês ouvirão coisas incríveis. Eu prometo que tudo virá da Bíblia e mudará suas vidas para melhor. Então, como Deus honrou esse dia na história? A resposta? O que diz a Bíblia? Se pegarem suas Bíblias e forem ao livro de Êxodo, eu tenho segurado minha Bíblia como um adereço, mas eu não tenho lido diretamente dela, porque todas as escrituras estão na tela. No capítulo 20 de Êxodo é onde encontramos os 10 mandamentos. Você também os encontra em Deuteronômio 5, e Jesus cita vários deles, assim como Paulo no Novo Testamento. Mas se olharmos para o verso 8, diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado dos judeus. É o sábado do Senhor, teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, não importa de que país ou nação sejam, teu servo ou tua serva, nem teu animal. Deus se importa até com o descanso dos animais, nem o estrangeiro que está dentro de teus portões. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Observem que ele começa dizendo, lembra-te. Quer dizer que já existia. E guarda. É algo que ele estabeleceu e quer que guardemos. Se você vem à minha casa no inverno e eu digo, eu preciso ir à cidade, pode manter o fogo aceso? Pode ir, Doug, e eu saio, a uns 30 quilômetros de distância. E você vai checar a lareira, e não há brasa, não há lenha. E você pensa, como que o Doug me pede para manter o fogo aceso sem lenha? Manter o fogo significa que o fogo já está aceso, basta continuar alimentando as chamas, certo?
Quando Deus diz santifica o dia de sábado, é porque lá em Gênesis ele já havia dito, eu abençoei e o santifiquei. E ele quer que mantenhamos isso, porque o homem tem tendência a esquecer. Sim, até o seu próprio povo, no Antigo e no Novo Testamento, esqueceu. Quando Deus nos diz para lembrar, é porque ele sabia que esqueceríamos. E é exatamente isso que acontece com a nossa sociedade hoje. Certo, vamos voltar ao assunto. Portanto, eu já li aqui para vocês. E então Deus fez várias coisas. Ele descansou naquele dia, ele abençoou o dia de sábado e o tornou santo, ele o santificou. Agora, isso é muito importante de lembrar, porque o que ele fez com aquele dia, ele quer fazer conosco. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer com isso. Jesus disse em Mateus capítulo 19, Mateus 5,19, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aliás, Cristo estava citando no Sermão da Montanha os 10 mandamentos. Ele disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. O que ele está citando? Os 10 mandamentos. E ele cita em vários lugares ali. Então ele disse, quem violar um dos menores desses mandamentos e ensinar os homens a fazê-lo será chamado ou considerado o menor no reino dos céus. Mas quem os praticar e ensinar... Agora, amigos, se vocês disserem, Pastor Doug, por que você está falando sobre o sábado? Jesus disse, quem praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Então, eu espero que não se ofendam, mas eu estou apenas tentando fazer o que Jesus me manda fazer. Ele quer que pratiquemos, ele quer que ensinemos. Nunca devemos ter vergonha de falar sobre os 10 mandamentos. É meio triste que em igrejas cristãs hoje, que as pessoas em algumas igrejas se sintam desconfortáveis falando sobre esse assunto porque ele tem sido negligenciado, mas é um dos 10 mandamentos. E está nos prejudicando que estejamos esquecendo disso. Número 4. De quais duas coisas preciosas Deus diz que o sábado é um sinal? Aqui em Ezequiel 20, verso 12, diz, também dei-lhes os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, ainda precisamos de santificação hoje? Certo, então ele nos dá isso por essa razão. Isso ainda é importante. Além disso, diz em Êxodo 31, será um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez. É um sinal de sua capacidade criativa. Ainda precisamos que o Senhor crie em nós novos corações. Então, é um sinal de sua capacidade de santificar, é um sinal de sua capacidade, seu poder de criar. Muitas pessoas no mundo hoje duvidam que Deus criou. Eu ainda acredito no que a Bíblia diz, que o Senhor criou. Eu não acredito que o universo inteiro seja um acidente, não haveria propósito na vida. Todo sábado estamos lembrando da criação divina. A Bíblia diz que é um sinal. Número 5. Qual dia Jesus guardava? Agora, o que é um cristão? Um cristão é seguidor de cristãos? Um cristão é seguidor de igrejas? Ou um cristão é seguidor de Cristo? Então, qual é o exemplo de Jesus? Se você faz o que Jesus faz, você está salvo. Podem dizer amém? Que dia ele guardou como santo? Você pode ler em Lucas 4,16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. O que é um costume? Algo que você faz 1 ou 2 vezes na vida ou algum padrão regular? Segundo o seu costume, ele foi à sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler as Escrituras. Jesus, desde a sua juventude, ia à igreja toda semana e lia a Bíblia. Esse era o seu costume, e essa era a prática no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Número 6. Qual era o costume de Paulo? Vamos ver outros grandes líderes na Bíblia. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Então, qual era a sua prática? Você pode ler em Atos 17, verso 2. Segundo o seu, qual é a palavra? Costume. Diz que ele foi até eles por 3 sábados e discutiu com eles a partir das Escrituras. Aliás, se você olhar em Atos 9, quando Paulo começa, antes de se converter, o nome dele era Saulo. Ele vai caçar cristãos. Quantos de vocês sabiam disso na Bíblia? Sabem onde ele vai procurá-los? Nas sinagogas para procurá-los. Por quê? Porque era lá que eles se reuniam. E lá ficava aberto no sábado. Os primeiros cristãos nunca entenderam que havia outra coisa a fazer senão guardar o dia que Jesus guardou, que foi dado ao homem no princípio. A Bíblia diz que o sábado foi feito para o homem. O que mais foi feito para o homem? Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Ainda precisamos de mulheres?
Precisamos do que Deus fez para o homem? Talvez precisemos do sábado também. Agora eu peguei vocês, não foi? Eu li todos esses versos aqui, deixem-me ver, e discutia com eles cada sábado na sinagoga, persuadindo não apenas judeus, judeus e gregos. A palavra grego aqui significa gentios ou não judeus. Próxima pergunta. Os apóstolos também se reuniam com os gentios? Alguns dizem, bem, eles iam à sinagoga porque estavam tentando converter os judeus. Mas o Novo Testamento diz que era a prática deles, não apenas Paulo, mas Pedro, Tiago, João, todos eles se reunirem com judeus e gentios. Os apóstolos falavam apenas com gentios no sábado? Resposta em Atos 13:42. Quando os judeus saíram da sinagoga, os gentios suplicaram que estas palavras lhes fossem pregadas no sábado seguinte. E o que aconteceu como resultado? Aqui diz, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Não são apenas judeus, todos vieram. Onde quer que os cristãos fossem, nos primeiros séculos, se reuniam todo sábado. Isso está muito claro. Atos 13:44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Acho que eu já compartilhei isso. Número 8. Jesus pretendia que seu povo guardasse o sábado após sua morte pelos pecados? Analisem as profecias de Jesus sobre o segundo advento. Ele diz, orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Por que ele disse isso? Olhando para o futuro, Cristo sabia, orai para que não seja no inverno, pois se tiverem que fugir para o deserto, não haverá colheitas e será especialmente frio e difícil. E, obviamente, fugir para salvar a vida não seria ideal no sábado. Portanto, ele esperava que seu povo continuasse lembrando disso ao longo do tempo. Pergunta número 9. A Bíblia ensina que o povo de Deus no tempo do fim também guardaria o que chamamos de sétimo dia, o sábado? Vejam, Apocalipse 12:17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Há duas características marcantes do povo de Deus nos últimos dias. Apocalipse 12:17. Ela guarda os mandamentos de Deus. A mulher simboliza a igreja. O dragão simboliza quem? O diabo. O dragão está irado com esta mulher, o que significa que qualquer pessoa com quem ele esteja bravo é boa. Ele está irado com esta mulher. E por quê? Porque ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso é a lei e os profetas. O Antigo e o Novo Testamento, Moisés e Elias, a lei e os profetas, ainda creem nos mandamentos de Deus. Sabe por que isso é importante, amigos? Vocês verão nos últimos dias, e eu vou repetir isso algumas vezes, haverá uma batalha sobre a quem vocês adoram. Voltem ao início com Caim e Abel. Ambos alegavam adorar ao mesmo Deus. Abel fez como Deus ordenou, trouxe um cordeiro. Caim modificou as coisas e trouxe os frutos da terra. Abel tentou argumentar com seu irmão e disse, você precisa obedecer a Deus, mas Caim respondeu, não, eu posso fazer do meu jeito. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não o de Caim. Eles eram irmãos e alegavam adorar o mesmo Deus, mas Caim matou seu irmão. Ambos eram adoradores, supostamente adorando o mesmo Deus. Mas aquele que adora corretamente é perseguido por aquele que se compromete. A adoração feita pelo homem, que é o que está acontecendo em Apocalipse. Aqueles que não adoram a besta da maneira que lhes é ordenado são perseguidos. Não podem comprar nem vender e, por fim, sofrem pena de morte. Você vê isso acontecer em toda a Bíblia. Mas agora estou me adiantando porque falarei mais sobre isso amanhã. Certo. Outro texto, Apocalipse 14:6, semelhante a Apocalipse 12:17, e diz, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Esse é o evangelho sendo pregado nos últimos dias, o evangelho eterno, clamando em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Isso acontece logo antes do fim. E diz ainda, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Essa é uma citação direta do mandamento do sábado. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar. Ou seja, Apocalipse está nos chamando de volta à adoração das origens.
a adoração original, como a dos primeiros crentes, como ele projetou, ao plano original de Deus. A verdade do sábado foi esquecida. E vejam o que acontece logo depois em Apocalipse 14, 12. Diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Novamente, após falar do princípio de adorar o Criador, aquele que instituiu o sábado, quando diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, a razão é porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar. Ele nos chama a recordar a nossa origem. Que direito ele tem de nos pedir adoração? Ele é seu dono por criação e é seu dono por redenção. Ele te resgatou porque fomos sequestrados pelo pecado. Então, quando ele diz, adore-me, e especifica quando fazê-lo, sabe, eu acho estranho. Eu só quero que saibam, amigos, eu quero deixar claro aqui. Eu creio que há pessoas cheias do Espírito, piedosas e amorosas em muitas denominações diferentes. E tem algumas pessoas que talvez não compreendam esta verdade, mas estarão no céu, porque viveram conforme a luz que receberam. Mas Deus quer que saibamos que a Bíblia fala da luz que se torna cada vez mais brilhante à medida que o fim se aproxima, e Deus quer que conheçamos a verdade. Eu já preguei em igrejas batistas, metodistas, igrejas de Cristo, Assembleia, Nazarena, Quadrangular, eu não consigo nem contar quantas. Centenas de igrejas diferentes. Eu sei que existem cristãos piedosos, eu tenho amigos de muitas denominações diferentes. Eu poderia citar vários líderes evangélicos que conheço pessoalmente. São boas pessoas que amam o Senhor, o céu vai estar cheio daqueles que talvez não entenderam a verdade sobre o sábado. Mas à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, o Senhor está chamando o seu povo a voltar à fé que uma vez foi entregue aos santos. Ele quer que o seu povo se una na religião da Bíblia. Algumas verdades foram esquecidas, e toda verdade que perdemos de vista nos traz prejuízo. Por isso ele quer que saibamos, para que sejamos abençoados. Aqui está a paciência dos santos. Apocalipse 22, 14, o último capítulo da Bíblia, diz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que... Por que estou compartilhando isso com vocês? Porque isso traz maldição ou bênção? Certa vez eu estava ministrando um seminário como este anos atrás e muitas pessoas da comunidade estavam presentes. Um pastor estava lá e eu percebi que ele estava visivelmente incomodado com o que eu dizia. Há 30 anos eu ensino isso, e quanto mais eu leio a Bíblia, mais convencido eu fico de que é bíblico. É só o que me interessa. Estou seguindo a Jesus, está na Bíblia. Ele interrompeu o programa e levantou. Ele disse, irmão Doug, eu não posso ficar calado. Você está colocando essas pessoas sob um fardo de obras. E eu sabia o nome dele e perguntei, por que você diz isso? Porque você está dizendo a eles para guardarem o sábado e você está colocando sob um jugo de obras. Eu disse, espere um pouco. Eu estou dizendo, lembra-te do sábado para descansar. Você está dizendo, não se lembre, trabalhe. Você é quem está colocando sob obras. Eu estou mandando eles descansarem. Ele argumentou, estamos sob a nova aliança agora, não precisamos mais guardar os 10 mandamentos. Então eu perguntei, deixe-me entender, você acredita que Deus quer que guardemos os 10 mandamentos? E ele disse, não. Algumas pessoas suspiraram, ele ouviu, porque eram membros da igreja dele. Afinal, não matar, não mentir, não roubar, isso tudo ainda vale, não é? Ele disse, bem, sim. Então ele percebeu, isso também inclui o sábado. Daí ele completou 9 deles. Isso aconteceu. Eu respondi, irmão, então você está me dizendo que o único mandamento que começa com a palavra lembra-te é justamente o que devemos esquecer? Para mim é difícil entender isso. É difícil para mim, eu estou sendo sincero com vocês, amigos. Porque quando aprendi essas coisas, eu fiquei perturbado. Quando eu me converti, eu ia à igreja no domingo e nunca tinha ouvido falar do sábado. E vamos encarar, muita gente sai da igreja no domingo irritada se o pastor alonga o culto porque vão perder o jogo de futebol. A promoção no shopping ou precisam cortar a grama. Até quem guarda o sábado não o trata como o sábado de verdade. Quase ninguém. Se eu fosse em qualquer igreja aqui ou na América do Norte e pregasse honra a teu pai e tua mãe, todos gritariam amém. Culpados, talvez, mas concordariam. Não adulterarás, alguns ficariam desconfortáveis, mas admitiriam, é o que está na Bíblia. Ainda é um ensinamento. Eu pregaria todos os mandamentos e diriam amém.
Mas se eu dissesse, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, e o sétimo dia é o sábado do Senhor, aí, isso é a antiga aliança, são obras. Quê? Eu não entendo isso. E essa reação é recente, surgiu nos últimos 200 anos. Certo, vamos continuar. Eu quero citar Dwight Moody para provar o que estou dizendo. Do livro Pesado e Achado em Falta, página 46, ele diz: eu creio honestamente que este mandamento, o quarto, é tão válido quanto sempre foi. Já debati com homens que dizem que foi abolido, mas nunca mostraram onde Deus o revogou. Quando Cristo esteve na terra, não o anulou. Moody foi muito claro, é um dos 10 mandamentos e deve ser guardado. Ele só achava que era um dia diferente. Mas hoje muitas igrejas não só rejeitam o sábado, como dizem, sim, o sábado era o sábado bíblico, mas não precisamos mais guardar nenhum sábado. E estamos colhendo os frutos amargos dessa má teologia, com todo respeito. Número 10, os salvos guardarão o sábado no céu. A Bíblia diz isso. Podemos ler isso em Isaías 66, versos 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerá a vossa descendência e o vosso nome. E será que de um sábado a outro toda a carne virá adorar perante mim. Toda a carne, judeus, gentios, todo mundo virá adorar diante dele. E quem vocês acham que vai ser o pregador? Será Jesus. Agora, reparem, na época de Adão, Deus estabeleceu o sábado, ele foi feito para o homem. Depois, com Moisés, sabemos que eles guardavam o sábado. E é claro, Cristo e os apóstolos guardaram o sábado. Diz que vamos guardá-lo no céu. Então, por que Deus acharia que não precisamos mais de descanso agora? E um tempo especial abençoado para adoração? Por que ele mudaria? O que haveria de errado com esse dia? Não faz o menor sentido. Quando aprendi essas coisas, sabe o que foi que me convenceu? Quando eu descobri isso pela primeira vez, eu fui falar com vários amigos. Eu ia à igreja no domingo. Na verdade, eu cultuava com vários grupos diferentes. Eu estava com tanta fome. Eu ia à igreja várias vezes por semana, reuniões de oração, em casa. Ficava acordado a noite toda. Assim, eu podia ir à reunião matinão. Na reunião em casa, eles achavam que eu era muito santo, porque eu chegava lá às 5 da manhã. Eu só ficava acordado a noite toda. Caso contrário, eu nunca teria conseguido, mas eu estava absorvendo todos os ensinamentos cristãos que podia. E quando eu aprendi sobre o sábado, eu fui ao meu pastor. E eu falei com os 10 pastores. Por que não guardamos mais o sábado? Recebi 11 respostas diferentes. E todas se contradiziam. Alguns diziam, Doug, nós não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Quer dizer então que não devemos guardar os 10 mandamentos? Bem, guardamos só os que são repetidos no Novo Testamento e o sábado não está lá. Mas estudando a Bíblia, eu descobri que isso é um mito. O mandamento que não é repetido no Novo Testamento é o terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente quem tomar o seu nome em vão. Esse não é mencionado no Novo Testamento, então podemos tomar o nome de Deus em vão? Jesus ensinou no Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Para mim, isso já basta. Mas o sábado é mencionado muitas vezes no Novo Testamento. É um mito que as pessoas repetem sem conferir. Essa foi uma resposta. Outro pastor disse, guardamos o domingo em honra à ressurreição. Eu disse, que pensamento bonito, cadê o versículo? Não há nenhuma passagem bíblica que nos ordene, é só uma tradição antiga. Um outro foi bem criativo. Ele disse, nos dias de Josué houve uma batalha. E Josué orou, e o sábado parou, e o sábado virou domingo. Eu disse, é engenhoso, mas continuaram guardando o sábado por mais 1.400 anos depois disso. Não faz sentido. E quanto mais eu perguntava, mais respostas diferentes eu recebia, e nenhuma batia. E todos diziam, aquele outro pastor está errado. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada nessa história. A verdade bíblica é simples. Quando formos à igreja no céu, Jesus será o pregador. Amém? Número 11. A que horas o sábado começa e termina? Vocês podem ler em Levíticos, onde diz de uma tarde a outra, ou seja, do pôr do sol ao pôr do sol, vocês guardarão os vossos sábados. Está bem claro. Também em Marcos 1:32 diz, ao cair da tarde, quando o sol se punha. Então, é no pôr do sol que o sábado começa. Alguns de vocês talvez já tenham visto os cultos vespertinos hebraicos, onde eles entendem muito bem isso. Número 12.
Podemos ter certeza de que o atual sétimo dia, o sábado, é o mesmo sábado que Jesus guardou? Alguns argumentam, mas o calendário mudou. Não dá para ter certeza. Vejamos essas passagens que eu acho que esclarecem. Lucas 23:54. E aquele era o dia da preparação, sexta, e o sábado estava para começar. Daqui a alguns dias estarão celebrando a Sexta-feira Santa, em muitas igrejas católicas. E o sábado estava chegando. Portanto, é o dia da preparação, está claro? E continua, elas voltaram e prepararam aromas e ungüentos, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Agora atenção, isso foi escrito por Lucas. Lucas era judeu ou gentil? Gentio. Aqui não diz de acordo com a lei judaica. Lucas está escrevendo cerca de 20 anos depois dos eventos. Ele não diz esse era o sábado judaico. Seria uma ótima chance de ele dizer esse era o antigo sábado. Ele afirma isso como um fato que todo cristão deveria entender. Eles descansaram conforme o mandamento do sábado. Era uma verdade tão óbvia. Amigos, vocês perceberam? Os apóstolos passaram 3 anos e meio ouvindo os ensinos de Jesus. E quando tiraram seu corpo da cruz e o sol estava se pondo, olharam uns para os outros e disseram: não vamos conseguir terminar de ungir seu corpo antes do pôr do sol. O Senhor não se agradaria. Voltaremos no domingo para terminar. Uau! Nem mesmo essa obra de amor eles completariam, porque conheciam os ensinos de Jesus. Nunca entenderam de Cristo que o sábado não importava. Jesus teve muitos conflitos com os líderes religiosos sobre o sábado, não sobre se deveria ser guardado, mas como guardá-lo. Grande diferença. Ele dizia, é lícito fazer o bem no sábado. Tudo bem curar no sábado. Nós podemos explorar isso melhor numa próxima mensagem. Então, a Bíblia diz que isso ocorreu no pôr do sol de sábado, quando ele ressuscitou no primeiro dia da semana, Marcos 16:9, aparecendo primeiro a Maria Madalena. Que dia seria esse? É o que chamamos de domingo. Assim você consegue ver todo o panorama. Ele morre na sexta, chamado de dia da preparação. Você percebe que Jesus guardou o sábado até na sua morte? Ele descansou na sexta-feira. É interessante, quando abriram seu lado, saíram sangue e água, e a igreja nasceu. Assim como Adão dormiu no sexto dia, Deus abriu seu lado e sua noiva nasceu. Jesus dormiu, descansou no túmulo durante o sábado e ressuscitou no domingo de manhã cedo para continuar sua obra como nosso sumo sacerdote e nosso intercessor diante do Pai Celestial. E não há dúvida sobre qual dia é. Ninguém tem dificuldade em identificar a sexta-feira. Até os muçulmanos em todo o mundo fazem orações especiais nesse dia. Ninguém questiona qual é o domingo até ouvir a verdade sobre o sábado. Aí dizem que o calendário mudou e não podemos ter certeza. Ninguém tem problemas com isso até ouvir a verdade. Qualquer dicionário ou enciclopédia sabe qual é o sétimo dia. É o sábado. E qual o primeiro dia? É o domingo. Na verdade, em mais de 105 idiomas ao redor do mundo, a palavra para o sétimo dia da semana é o sábado. Olha que interessante, devem estar mostrando alguns exemplos aí na tela. Aqueles que falam espanhol, quem aqui fala espanhol? Sábado é sábado mesmo. Russo. Em várias línguas eslavas, como o russo, subota. Em hebraico é Shabbat. Em muitas línguas do mundo. Mesmo em países que não guardam o sábado, o nome do sétimo dia ainda é o sábado. Ou dia de descanso, ou alguma variação disso. Alguns argumentam, pastor, o calendário foi mudado, não temos mais certeza de qual dia é qual. Mas não levantam esse argumento depois que conhecem a verdade do sábado. Eles dizem, não sabemos mais qual é o dia. O calendário já mudou antes. Sim. Isso afetou a sequência dos dias da semana? Não. Vejam este exemplo quando mudaram do calendário juliano para o gregoriano. Perceba que eles tiveram que compensar. É daí que vem o ano bissexto. Daí você vai 1, 2, 3, 4. Quinta é o quarto dia. Daí acrescentam 10 dias. E o próximo dia era o 15º. Foi do quarto para o 15º. Mudaram o calendário? Sim. Mas a quinta ainda foi seguida pela sexta. Isso engana as pessoas. Como os dias da semana estão no calendário, elas pensam que são ciclos interligados. Na verdade, são ciclos de tempo completamente diferentes. Qualquer ajuste no calendário nunca afeta o ciclo semanal. É por isso que o dia do seu aniversário muda a cada ano. Por isso, quando as pessoas levantam esse argumento de que o calendário foi mudado, não sabemos mais quais são os dias da semana, isso é um mito total. Alguém escreveu uma carta anos atrás para o Observatório Naval dos Estados Unidos e, em sua resposta, eles disseram:
Tivemos a oportunidade de examinar a cronologia e não encontramos uma única pessoa que acreditasse que houve qualquer mudança no calendário que tenha afetado a continuidade do ciclo semanal desde muito antes da era cristã. O observatório em Greenwich, na Inglaterra, também vai dizer não houve nenhuma mudança no calendário que afetasse os dias da semana. Mas se nada disso te convencer, há 15 milhões de judeus ao redor do mundo. Eu até entenderia se uma família judia acabasse em uma ilha deserta, perdesse a noção do tempo e dissesse, não sabemos mais qual é o sábado, mas sugerir que toda a nação, 15 milhões deles agora, perdeu a noção de qual é o seu dia especial. Eles guardam o sábado desde antes do Êxodo e ainda sabem, assim como os outros países, então não há dúvida sobre qual é o dia de sábado. Certo, pergunta 13. Os 10 mandamentos foram mudados? Resposta, não. Toda a palavra de Deus é pura. A Bíblia diz, nada acrescentes às suas palavras para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Podemos ler em Daniel 7:25, uma das coisas que o poder da besta faz é que ele pensará em mudar os tempos e a lei. Por isso que você precisa continuar vindo, amigos. Vamos falar essa semana sobre a besta, a marca da besta, as coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Você não vai querer perder isso. Número 14. Quebrar apenas um dos mandamentos de Deus realmente importa? Bem, você pode ler lá em Tiago capítulo 10, verso 10. Porque aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Você não pode se apresentar diante do juiz e dizer, meritíssimo, eu reconheço que sou culpado de assassinato, mas eu nunca furtei nada. Eu sempre fui fiel à minha esposa e nunca usei o nome de Deus em vão. Foi só um assassinatozinho. 90%, que tal? Não. Com Deus não tem essa de desconto. Repare que não se chamam os 10 conselhos ou 10 sugestões. Número 15. A lei do sábado existia antes do Monte Sinai. Algumas pessoas dizem, o sábado foi criado para os judeus, é uma aliança especial com eles. Deus deu isso para os judeus. Até pastores dizem, o sábado veio de Moisés, como se fosse ideia dele. Mas isso não é verdade de forma alguma. Deixa eu te mostrar um cenário bíblico. Deus fala com Moisés na sarça ardente, certo? Ele diz, vai e tira o meu povo do Egito. Então Moisés e Arão vão e se encontram com o faraó. Mas antes desse encontro, veja o que diz em Êxodo 4, verso 29. Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. E disseram, Deus nos visitou. Ele tem um plano especial, ele vai nos redimir desse lugar, mas precisamos nos consagrar a ele. Vocês têm trabalhado 7 dias por semana, esqueceram do Senhor, começaram a seguir os deuses do Egito, precisamos voltar ao Senhor, incluindo o sábado. Como eu sei? Quando Moisés e Arão vão ao faraó e dizem, deixa o meu povo ir para que me sirva, sabe como o faraó responde? Ele diz, eis que o povo da terra é muito e vocês os fazem descansar. Agora, sabe qual é a palavra usada no hebraico para descansar? Ele diz, vocês os fazem Shabat. Vocês estão fazendo o povo guardar o sábado, estão mandando eles descansarem. Não vou deixá-los descansar. Na verdade, agora eles vão ter que fazer tijolos sem palha. Ele aumentou a carga de trabalho deles para impedir o descanso. Agora, quem Moisés representa? Cristo, o grande Salvador. E Faraó representa o diabo. Jesus diz, descanse. O diabo diz, não, trabalhe, trabalhe. Você não pode ter tempo de pensar em Deus. E isso é o que está acontecendo com a igreja e com a sociedade hoje. As pessoas estão tão ocupadas com tantas coisas e dispositivos que não têm tempo de aquietar-se e saber que eu sou Deus. Tudo é uma armadilha. O faraó disse, eu não vou dar nem palha, vão catar onde puderem. Mas os tijolos têm que sair do mesmo jeito. Ele os sobrecarregou de trabalho. Então vocês conhecem a história do Êxodo. Deus realiza as 10 pragas, abre o Mar Vermelho e o povo sai do Egito, sai da escravidão. Antes de chegarem ao Monte Sinai, eles sentem fome. E Deus diz, eu tenho um plano, vou alimentar vocês com o pão do céu. Êxodo 16, qual capítulo eu disse? Só precisa lembrar desse número, 16. Moisés disse, comam hoje o que tem aqui. Eu vou lhes dar pão 6 dias da semana, do céu. No 7º dia, que é o sábado, não haverá pão. E continua, o pão que vocês recolherem no 6º dia vai durar até o 7º.
Acontece que algumas pessoas não acreditaram em Deus e foram procurar pão no 7º dia da semana. E sabe o que Deus disse? Até quando vocês vão recusar guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Eles ainda nem tinham chegado ao Monte Sinai. Como Deus chama o sábado aqui? Um mandamento, uma lei. E isso está em Êxodo capítulo 16. Os 10 mandamentos só vêm no capítulo 20. Ou seja, a ideia de que Moisés inventou o sábado não se sustenta. Esse mandamento vem lá de trás, do princípio, Gênesis 2. Foi feito para o homem, para a humanidade. Número 16. Quais bênçãos são prometidas pelo mandamento do sábado para o povo de Deus? Bem, várias. Em Mateus 11, Jesus faz um grande convite. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que ele promete? Eu vos darei descanso. Deus quer que a gente tenha mais do que só descanso físico, a letra da lei. Ele quer que a gente experimente o espírito da lei, o descanso espiritual. E Cristo nos oferece ambos. Mas ainda assim, precisamos do descanso físico também. Agora, preste atenção em algo que está em Apocalipse sobre o poder da besta. Em Apocalipse 14:11 diz: a fumaça do tormento deles sobe para todo sempre e eles não têm o quê? Descanso. Percebem o contraste? Jesus diz, venham e eu lhes darei descanso. E o poder da besta diz, sem descanso. Cristo também nos diz em Êxodo 33:14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ele quer que você tenha paz, quer que você descanse. E o sábado não é um dia amaldiçoado. O que ele fez com esse dia? Ele abençoou. Quantos aqui querem uma bênção? As pessoas estão perdendo uma bênção que não vem de uma igreja, vem do Criador. E Ele ordena isso porque nos ama. Ele sabe exatamente do que a gente precisa. Cada um dos 10 mandamentos é para o nosso bem. Quantos acreditam nisso? Não são para o nosso mal. Infelizmente, algumas igrejas não estão compartilhando essa verdade. E aí vem Hebreus 4:5, eles entrarão no meu descanso. E Hebreus 4:9 afirma, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Isso é Novo Testamento. Resta, portanto, um repouso. E essa palavra, sabatismos, do grego, quer dizer sábado, literal, ou seja, resta um sábado para o povo de Deus. Para aqueles que dizem que o sábado não é mencionado no Novo Testamento, aqui está um entre vários versos que provam o contrário. Ainda precisamos dele, ele permanece. Mas grande parte da igreja esqueceu o que Deus quer que a gente desfrute e abrace, e isso é algo de que a gente precisa. Jesus disse em João 14, se me amais, guardai o quê? Eu lembro que anos atrás havia um adesivo de para-choque que dizia, se você me ama, buzine. Alguém lembra disso? E uma vez eu estava dirigindo e vi esse adesivo no carro da frente e dei aquela buzinadinha simpática, bip, bip. E o cara virou para trás me encarando com raiva. Eu acho que aquele carro devia ser da esposa dele. Depois vi outro adesivo e esse dizia, se você ama Jesus, dizime, qualquer um pode buzinar. Pegaram a ideia? Jesus disse, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Ele não disse, se você me ama, dê uma buzinada. Mas se me ama, me dê seu tempo. Uma das coisas mais preciosas que temos é o tempo. Meu pai era um milionário. Mas ele não tinha tempo para os filhos, ele vivia trabalhando. Era mais fácil dar dinheiro para a gente do que tempo. E o que Deus quer? Suas ofertas ou o seu coração? E o Senhor pergunta, se você me ama, você tem tempo para mim? Ou está ocupado demais? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele foi abençoado e Deus quer que ele seja uma bênção para você. Jesus nos deu a verdade sobre o sábado como um sinal do seu poder de criar, de santificar e de recriar a gente. E nos últimos dias isso vai ser uma grande questão. Ainda teremos muitas surpresas, mas esse é um dos temas centrais da profecia do tempo do fim. Será um tema de grande disputa, a lei de Deus. Veja, no livro de Daniel, capítulo 3, havia uma lei do governo, uma lei de Deus que dizia, não adore ídolos. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que decidir a que Deus vamos servir. A lei de Deus ou a lei dos homens? Daniel capítulo 6, o rei decreta, ninguém adore outro Deus a não ser a mim por 30 dias. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses. Daniel teve que decidir, vou colocar a lei de Deus acima da lei do governo e dos homens?
No livro de Esther, aqueles que não se curvaram diante de Amã foram condenados e ele mandou construir uma forca para eles. Mardoqueu não se curvou. Também teve que decidir obedecer à lei de Deus ou à lei dos homens. Por que então a igreja hoje acha que as coisas mudaram? A nossa fé será testada nesse ponto e em muitos outros nos últimos dias. No fim das contas, o que Jesus diz? Ele diz, guardem os meus mandamentos. E ele vai além, em 1 João 5, está escrito, ele diz, os meus mandamentos não são pesados. Quando a gente realmente se entrega ao Senhor, quando o amamos de verdade, obedecer se torna uma bênção, se torna um privilégio. E Ele quer que você experimente isso. E em João 13:17, Jesus disse, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Talvez você nunca tenha pensado nisso antes, talvez esteja ouvindo coisas novas, mas eu quero fazer um apelo a você. Eu lembro da primeira vez em que eu vi essa verdade, ela me sacudiu por dentro e eu pensei, como é que eu nunca vi isso antes? Como que tantas pessoas não enxergam isso? Foi exatamente o que disseram sobre Jesus, e se ele é mesmo o Messias, por que os líderes religiosos não reconhecem isso? Se você está esperando que a maioria aceite a verdade, talvez espere até que seja tarde demais. A Bíblia nunca prometeu que a multidão estaria na estrada estreita para a vida eterna. Mas você ouviu a verdade hoje, e ela vem da palavra de Deus. A minha oração é que você continue aprendendo, porque Deus quer te abençoar, Ele quer te dar paz. Quantos aqui gostariam de ter essa paz, esse descanso na vida? Pai do céu, eu oro por cada pessoa que está aqui, por aqueles que estão assistindo também. Hoje aprendemos coisas novas, Senhor. Eu tentei compartilhar o máximo possível num curto espaço de tempo, mas agora, Espírito Santo, eu peço que o Senhor tome essas escrituras, esses princípios e os plante no coração das pessoas. No fim das contas, Senhor, que cada pessoa aqui faça a pergunta, o que diz a Tua palavra? Que cada um esteja disposto a segui-la. Abençoa suas vidas, suas famílias, suas decisões, sua saúde, que eles tenham paz e que encontrem descanso em Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém.